Bom dia. Muitos problemas hoje vêm tirando o nosso sono no meio orquidófilo, desde problemas com fungos, bactérias, assim como pragas como cochonilhas, pulgão e etc. Essa imagem revela mais um problema: vírus. Os vírus normalmente são seres minúsculos que acabam invadindo a célula da planta e com isso acaba danificando seu processo metabólico e também sua multiplicação e acaba por causar a morte da mesma. O vírus normalmente ele vive através de processos metabólicos e celulares de outros organismos e não costuma ser ativo fora da célula. Esse é um problema silencioso que normalmente o amigo orquidófilo acaba por não dar muito interesse. Porém, ele pode permanecer inativo por muito tempo, mas não deixa de ser infeccioso em detritos vegetais ou até mesmo na água. Normalmente os seus efeitos acabam sendo menos graves quando comparado, por exemplo, com fungos. E isso tem deixado muitos amigos orquidófilos tranquilos contra esse problema. Bem, as informações que posso dar a vocês é que, através das leituras, o que eu pude ver é que existem muitos estudos sendo feitos nos Estados Unidos para que se encontre então uma fórmula para tratar dos vírus. O problema é que se encontra hoje mais de 50 tipos de vírus que contaminam as nossas orquídeas. Então, como ainda não existe nada para o tratamento que a gente possa indicar a ser eficaz no controle ou sequer na cura desse problema, a melhor forma que você pode encontrar de resolver o problema é separar essa planta da sua coleção assim que você identificar qualquer tipo de problema relacionado às imagens que você tem visto. Esse vai ser o primeiro passo para que você não contamine todo o seu orquidário. O maior problema dos vírus nas orquídeas está ligado justamente ao vírus poder ficar muito tempo sem se manifestar na planta. Então, com isso, ela consegue se alimentar, crescer, se desenvolver, gerar brotações e flores. A questão é que, quando esse vírus se manifesta, a planta começa a ficar fraca, tá? Então, é como nós, quando ficamos gripados, por exemplo, ok? A gente perde o nosso apetite, a gente não consegue, a gente não tem disposição, não é? Então, nosso apetite fica menor. A mesma coisa acontece com uma planta viral no seu orquidário. Quando o vírus se manifesta, a planta passa a não se alimentar. Com isso, ela fica propícia a problemas como fungos e bactérias também. Então fique sempre atento, até porque muitas pessoas, quando vê esse tipo de mancha acontecer nas suas orquídeas, pensa a primeiro momento que se trate de um problema como fungo. A grande diferença do fungo para o vírus é que o fungo continua se desenvolvendo e normalmente ele pode até dar no centro da folha, tá? E continuar crescendo, ele continua crescendo, tá? O que acontece com o vírus é que ele cresce também, só que em algum momento ele para, como vocês puderam ver nas folhas das plantas que eu mostrei inicialmente, e que vou falar um pouquinho agora. Mas a questão é que você deve estar sempre ligado a isso, tá? Normalmente o fungo se desenvolve, tá? Ou ele começa de cima, normalmente antracnose tem essa característica, né, de começar por cima da folha, e também tem problemas deles, né, de fusarium, né, a canela negra, etc., que também são silenciosos, também são considerados graves, tá? Mas assim, você deve ter realmente essa percepção de se aquela pontinha preta continua ou para. Tá? Se parar, provavelmente seja vírus. E normalmente, quando algumas folhas com vírus também, elas não chegam, na verdade, a empretejar as suas folhas. Normalmente ela faz marcas, tá? Então ela pega a folha e cria um mecanismo de marcas nela, tá? Que pode ser várias marcas numa única folha, tá? E às vezes ela nem fica aquele processo meio aquoso, né? Então por isso que é perigoso, silencioso e para mim o mais grave. Bom, agora eu vou vir aqui para mostrar para vocês o que justamente acontece com quem está começando o seu cultivo em orquídea, né? Normalmente as pessoas têm uma grande dificuldade de identificar, por exemplo, o que é fungos e é vírus. Justamente porque em alguns tipos de vírus, os ataques normalmente acontecem iguais a um fungo, a um tipo de fungo. Mas você vai perceber que é bem diferente quando você pega uma planta marcada assim, tá vendo? Ela tem essa marca aqui, você pode ver que a marca também aqui, centralizada e muito parecida uma com as outras. Mas de repente
Quem não tem o conhecimento, quem está começando agora, jamais identificaria isso. Então começou a ficar preta aqui, normalmente a pessoa usa fungicida e tal. Pode usar o fungicida que você quiser, você não vai conseguir fazer com que essa planta se livre do problema, tá? Então esse é o grande problema. Uma outra coisa que acontece também, que eu falava para vocês, que nem sempre ela vem como forma de fungo. Às vezes ela vem assim, ó, com essa característica apenas de várias manchas nas suas folhas. Percebe que a parte traseira da planta nem marca tem. E agora o problema mais silencioso, e para mim eu considero assim o mais grave, é que, por exemplo, o que acontece é que eu poderia, por exemplo, pegar essa parte da planta, dividir ela e vender essa parte da frente, onde está vindo com brotação em perfeito estado, tá? Espatas, folhas que não estão marcadas, e vender isso no mercado como uma planta saudável e perfeita. Com isso, você poderia colocar todo o seu orquidário em risco. Você já pensou se a gente corre risco de comprar uma planta assim? E será que não existe? Existe. Existe bastante plantas que você compra com essas características e que depois de muito tempo você vai descobrir. Por isso que eu falei que uma planta como essa pode demorar 20 anos no seu orquidário para você identificar que ela é uma planta viral. E você só vai descobrir isso quando esse vírus se manifestar. E isso pode demorar bastante tempo, ou pode ser curto tempo. Tá? Mas à medida que ele vai se manifestando, a sua planta vai enfraquecendo e com isso você pode perder a planta, tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui, vou fazer um segundo vídeo para a gente continuar esse assunto de vírus, tá? Nesse segundo vídeo eu vou falar para você como que você pode eliminar o problema salvando uma planta, né, que você tem aí no seu cultivo, que você seja uma matriz ou então uma planta que você não queira perder, tá? Existe uma forma assim. E eu vou falar disso no próximo vídeo, então não perde, tá? Fica bem ligado aí, semana que vem eu vou falar para você como que você pode então se recuperar uma planta com vírus, tá? E mostrar para vocês também que uma outra característica que acontece com plantas que são com vírus é que elas, apesar de produzir flores, pode ser que em algumas florações ela não dê nenhuma marca, ela não deixe para você nenhuma percepção de que ela é uma planta viral. Mas com o passar do tempo ela começa a vir marcas verdes, marcas brancas, enfim, tudo vai depender do vírus, tá? Mas as suas flores também começam a ficar marcadas, o que também fica difícil para o orquidófilo ter essa percepção, porque pode ser que às vezes o amigo orquidófilo pense se tratar de uma planta que já passou do tempo, etc. Por isso tudo é que, na minha opinião, o vírus é um problemaço no nosso orquidário, tá bom? Então não perde, se inscreve no canal, se você gostou deixe seu like, compartilha e eu aguardo você quinta-feira que vem para a gente continuar o assunto e você saber um pouquinho mais das formas de transmissão dessa doença no seu orquidário, como que ela se propaga e também como que você pode fazer para salvar uma planta da sua coleção com vírus, tá bom? Então fica ligado, é quinta-feira que vem. Tchau!